to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me. Eu corro risco. E eu preciso ir no limite da minha capacidade técnica, porque olha pra você ver, o tumor tá voltando. Sim. E você não estava nem fazendo quimioterapia, nada, só tirando. Não, só tirando. Só que dessa última vez, eu comecei a fazer uso do Xeloda, Um remédio. o remédio, quimioterapia oral. E aí ele falou comigo assim: olha, eu corro o risco de te deixar torta. Sua boca Meu torta, Deus. sua perna torta. Aí, Nossa, o que Paty, eu passava pela sua cabeça, Priscila? Porque é muita pancada, uma atrás da outra, meu Deus. Eu nem sei te descrever o que me passava pela cabeça, sabe? Eu só sei descrever que no período que eu ficava lá internada, aguardando a cirurgia, né, ser liberada pelo plano, Aham. eu passava pelos corredores para conhecer outras histórias e ver que a minha situação não era pior. Meu Deus. Tinha outras pessoas ali em situações muito piores do que a minha propriamente dita. E quanto mais eu ia me envolvendo naquela história da pessoa, mais eu falava assim: uau, o que eu tenho não é nada. E assim, você me contando, eu já acho que a sua história é a pior de todas, assim, sabe? Não imagino que tenha gente pior ainda com tudo isso que você teve. Mas tem, tá? Mas tem. Meu Deus. Aí, Paty, eu ia para a cirurgia, né? Eu me via no espelho assim, perfeita, e eu falava com Deus: Senhor, me ajuda a entender. Se tiver propósito para que eu fique torta, do jeito que o doutor falou, o Senhor vai ter que trabalhar na minha mente, porque eu vou te dar trabalho, Deus. E eu vou ficar te perturbando. Nossa. Então me ajuda a ter paz se for preciso eu passar por isso. Mas se não for, Deus me livre. Me deixa sair ilesa, porque eu quero entrar para a cirurgia assim como eu estou me vendo, perfeita, e sair perfeita. E aí eu entrava perfeita e saía perfeita. Na terceira. Na terceira. E aí a gente começou, né, a não mais rastrear semestralmente, mas trimestralmente, através de ressonância magnética, para ver se a gente pegava o tumor no inicinho. E aí, O médico falou da possibilidade de poder aparecer novamente depois dessa terceira vez. Claramente, claramente. Ele falou assim: ó, Priscila, não, a gente não pode comemorar, ainda não é hora. Não podemos baixar a guarda. Porém, eu repeti o exame daí 3 meses. E assim, para ter certeza mesmo que o tumor ia morrer ali, eu ainda fiz uma rádio no cérebro, onde local, né? No lugar da lesão. E assim, para mim foi muito difícil, porque não nasceu o cabelo nunca mais. Por sorte, eu tenho muito cabelo. E aí ajuda a tampar. Só que no primeiro exame, na primeira ressonância, não veio nada. E na segunda veio, porque lembra que eu não mais rastreava de 6 em 6 meses, mas de 3. Sim. Então, quando você fez depois de 3 meses, não tinha Não nada. tinha nada. Aí, mais 3 meses, E apareceu. tinha. Só que estava no inicinho. Aí a gente foi para São Paulo, sabe? Para poder procurar uma segunda opinião lá. Não sei, muito se fala que em São Paulo tem os tratamentos mais evoluídos, né? E tudo. Então, meu esposo super preocupado, não querendo me perder, eu já fazia o uso do Xeloda. Fiquei com as mãos muito sensíveis, porque eu tive aquela sensibilidade que é própria da medicação, né? Sim, eu tive também nos dedos. Eu perdi a minha digital, sabe? Imagino. E aí eu fui para São Paulo para poder buscar uma segunda opinião. Eu levei uma pasta pesada, cheia de exames de imagens e tal. Fui lá no Sírio-Libanês, um médico top, especialista em câncer de mama, e ele abriu a pasta e ele folheou tudo minuciosamente. Só que quando eu disse para ele que o tumor estava no cérebro, ele fechou a pasta e falou assim: o cérebro é um santuário, Priscila, não há medicação que penetre a massa encefálica. Nossa.
porque a cabeça é esse santuário. Não tem Uhum. quimioterapia que penetre. Sim, E naquela noite eu não dormi, Paty. eu imagino. Porque Porque eu você... Nossa, não tem solução, é isso, né? Outra cirurgia. eu pensava assim, né? E o neuro, ele tinha sido muito sincero comigo. Ele falou assim: olha, o tumor, ele tá inicial, você já passou por 3 cirurgias abertas. E, na verdade, 4, porque eu passei. A minha cabeça, na primeira cirurgia, ela deu rejeição à cola cirúrgica. Então, eu tive que abrir novamente para colocar placa de titânio. Então, eu tenho uma cirurgia a mais aí na conta para poder contar. Mas sempre levei com muito bom astral, sabe? Eu falava assim: ai, doutor, a terceira cirurgia a gente pode pedir música no Fantástico? E ele ria muito de mim. Meu E, Deus. Só e com muita aí, fé mesmo para aguentar tudo isso. Quando eu ali, né, sozinha, Uhum. pensando assim: poxa vida, eu tenho um tumor crescendo dentro do meu cérebro. Eu tenho O a quarto, escolha, né? o quarto. Eu tenho a escolha de fazer a radiocirurgia com halo ou de fazer novamente uma cirurgia aberta. Só que Deus, a cirurgia aberta, ela tá deixando células cancerígenas lá. E o tumor tá voltando muito rápido. Por favor, eu preciso de uma luz diretamente do céu. Fala aqui comigo. Exato. Que nem o próprio médico acho que sabia, né? Mais o Não. que falar. E ele me deixou livre, assim, ó, Priscila, a escolha é sua. Só que, Paty, eu já tinha passado por 4 cirurgias abertas na Então. cabeça. E o pós-cirúrgico, ele é muito delicado, sabe? Porque parece que a muleira, ela vira um segundo coração. Qualquer movimentozinho que você faz para mais, e olha que eu sempre te mantive o ritmo, sempre fiz atividade física. Ela acelera, a muleira pulsa. Nossa. Então eu lembro que no auge das minhas metástases cerebrais, eu fui realizar um sonho antigo meu. Que eu fui fazer faculdade, sabe? Como se nada tivesse acontecendo na minha vida. Eu já me ocupava com os outros casos das mulheres que passavam também, né, pelo câncer. Mas eu precisava de mais. Eu falei assim, ó, gente, quer saber? Eu vou realizar um sonho antigo meu, eu vou ter diploma. E eu fui fazer uma faculdade semipresencial. Meu marido, um fofo, Meu Deus. dirigia Esse é para mim. parceiro, hein? Parceirão. Ele dirigia para mim, ele me levava na porta da faculdade. Só que eu lembro que na faculdade o elevador estava quebrado. Eu tinha que subir de escada. Então eu começava a subir os degraus, a cabeça pulsava. Nossa. E aí eu parava, respirava, deixava a cabeça voltar para o lugar. E aí eu me recuperava e acabava de chegar na sala. Então aquilo ali, todas aquelas informações, porque eu já conhecia como que era o pós-cirúrgico, eu pensava assim, Deus, eu não quero fazer mais cirurgia aberta. Eu vou tentar essa radiocirurgia com ela. E naquela hora, Deus falou também, novamente comigo. Filha, se a cabeça é um santuário, eu sou o médico dos médicos. Eu vou entrar aí, eu vou te curar. E eu voltei para Belo Horizonte, me submeti a essa radiocirurgia com halo, que não é um processo fácil, porque eles parafusam... Como que é? O que não abre a cabeça? Não abre a cabeça. Parafusa em você um capacete de ferro pesado, parafusa mesmo, literalmente. Eu via... Se anestesiada. Não, amiga. Totalmente Meu acordada. Eu via o Meu sangue da minha Deus. fronte descendo na minha testa. Eles enfiavam Priscila de Deus. um ferro aqui no meu ouvido para poder nivelar o capacete, para ele não ficar torto, porque tem que ser tudo minuciosamente calculado. Tem uma Você conta estava lá de física. anestesiada. Não é acordada. E eu entendi o motivo. Mas nem anestesia local? Sem anestesia local. Então tem que sentir toda a dor. Meu Jesus Cristo. Quando eu achava que já tinha visto coisas assim, horripilantes, assim, isso que você está me contando. E aí eu tinha uma amiga médica, Paty, que ela tinha passado também por esse mesmo processo. E de véspera da cirurgia, ela falou assim: Priscila, eu passei por esse processo que você vai se submeter amanhã. Você quer ver foto? Eu falei, não quero.
Porque eu quero deixar para poder viver o momento na hora que eu estiver ali. Melhor. Só que, Paty, é uma dor indescritível. Nossa, no cérebro, assim, não dá para imaginar, não dá. E O você vendo capacete. tudo aquilo. Nossa, e assim, eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, muito autoastral. E assim, foi muito difícil porque eu tava com muita dor na cabeça. E assim, eu tava no meio do hospital, exposta para todo mundo ver, na cadeira de rodas, e eu chorava tanto porque eu tava tão constrangida de estar ali. E eu lembro que veio uma senhora me consolar, ela falou assim: "Ô, minha filha, não fica assim não, você é tão bonita". E tudo que eu queria falar para ela: "Dona, mas eu não sou assim, eu estou assim". Sim. Mas enfim, foi eficaz, graças a Deus. Colocou esse capacete e Coloquei aí o foi tudo. capacete, mas é um Hã. procedimento que, embora ele seja doloroso, você interna cedo, no fim do dia você já está em casa, você recupera na sua casa, não tem internação hospitalar, sabe? Esse capacete ele serve o quê? Para colocar alguma medicação lá É para dentro? poder deitar na maca da rádio Hum, e o entendi. raio ser local, no local No mesmo. local exato. Existe uma conta lá de física que o rádio, né, o Sim, técnico em radiologista, ele faz para poder calcular o tumor, a dosagem de medicação, sabe? E assim, você certo. fica uns dias lesada. Eu Eu lembro que imagino. eu perdi essa capacidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu ficava igual uma mulher, assim, vegetando aqui em casa, porque eu lembrava que eu tinha que tomar banho, para isso eu precisava de ligar o chuveiro. Mas a minha Uhum. filha me lembrava: "Mamãe, você precisa tirar a roupa". Aí eu falava: "Ó, Porque o é mesmo, cérebro comanda tudo, né. comanda tudo". E assim, era como se parte do meu cérebro tivesse adormecido. Eu só lembrava de fazer as coisas básicas. Uhum. E então dirigir eu não podia. E eu lembro que me trazia muito sofrimento isso, sabe? Sim, a sua E vida mudou completamente, mudou né. completamente, mas mesmo assim eu não parei. Eu ia nas palestras, eu começava a falar, de repente me dava um branco, eu pedia desculpa e eu falava assim: "Gente, me deu um branco, eu não consigo lembrar". E mesmo assim eu tinha tanta compreensão, porque as pessoas me aplaudiam só pelo fato de eu estar ali, Sim. recém-operada, sabe. Mas o meu desejo de estar ali, de ser testemunho vivo do que eu estava vivendo, era maior do que qualquer impedimento. E fisicamente, como você se sentia? Cansada? Normal? Normal, eu respeitava muito o limite do meu corpo, sabe. Então, o Uhum. dia que eu acordava batida, eu me permitia ficar deitada, mas eu nunca fui de ficar curtindo preguiça não, sabe. Aí logo, logo eu já levantava, falava: "Não gente, bora passar um batom, bora colocar, né, uma roupa e Uhum. reagir". Mas aí maravilha, a situação da cabeça ficou resolvida, né, a cura veio, e até hoje eu continuo rastreando, não mais de 3 em 3 meses, mas de 4 em 4, de 5 em 5, Então e esse procedimento último deu certo deu na certo. cabeça? Deu certo. Então foram 4 cirurgias abertas e mais esse do capacete? Sim, uma radiocirurgia com aula. Só que Sim. aí, né, eu não consegui viver a cura. Misericórdia. Quando você acha que está tudo bem, né, você fala: Lá vem "Agora mais uma pancada. Foi percebido através de um exame chamado PET scan, já fiz que esse exame". ele é o mais completo, né. Uhum, Porém, Paty, eu não sei se aconteceu com você. O primeiro a gente teve que pagar particular. uhum, O plano autorizou quando eu estava passando pela metástase da cabeça, uhum. e os outros subsequentes eu também tive que bancar do meu bolso. O plano não cobria Não, mais. não cobria mais. E aí notou que um nódulozinho que tinha no meu pulmão, ele tinha aumentado. E eu fiz a biópsia e veio a confirmação da metástase. Você E já tinha aí esse nódulo lá? já tinha. Não, ele aumentou.
Aí os médicos achavam assim, ah, não, pode ser uma pneumonia mal curada. Uhum. Esse Tá, nódulozinho que apareceu pode ser de uma pneumonia mal curada, que já estava aí, a gente não tinha percebido, sabe? certo. Mas não, veio a biópsia e constatou que de fato era uma metástase pulmonar. E aí, né, eu fiquei muito chateada, porque eu falei assim, Deus, são 5 anos. Eu me Meu sinto Deus. perto, nadando contra a maré, e aí quando eu Então, avisto a praia, quando eu penso que eu já tô chegando, vem uma onda forte e me joga para trás de novo, e eu começo tudo de novo, Senhor. como que você conseguiu ficar em pé diante de tudo isso? Com mais essa outra notícia que agora a metástase estava no pulmão, depois de ter passado por tudo isso, Priscila. No órgão vital, né, Paty? Então, No o órgão que te vital. deu essa força, será, para seguir em frente? Você chegou a pedir a Deus, assim: "Deus, me leva, não aguento mais passar por tudo isso"? Não. Nunca pedi Meu para ele, Deus. Deus me leva, Deus, eu quero cumprir o seu propósito. Paty, essa deve ser a nossa oração. Por mais difícil que os nossos dias sejam, por maior que a dor seja, a gente nunca pode desistir, nunca deve desistir, sabe? Eu sempre, desde o início, eu reconheci que Deus tem um propósito para mim, um chamado para mim. E a única coisa que eu peço para ele é para que ele me dê forças para poder dar conta Uhum. de acompanhar, de vivenciar tudo que eu vivencio, porque é diariamente a gente perde pacientes com menos diagnósticos do que eu tive. Sim, sim. E eu tô para te dizer, Paty, que eu sou uma das poucas pacientes metastáticas que eu conheço que está viva até hoje. Com tudo que você passou, Priscila, eu tô te falando isso porque até disse que você foi um exemplo para mim, porque quando eu comecei a quimioterapia vermelha, eu tive um problema intestinal, minhas fezes ficaram presas, e aí eu tive uma fissura anal muito grande, com uma ferida enorme, e eu sofria demais para ir no banheiro, né. E muitas vezes eu confesso que eu cheguei a pedir a Deus que me levasse. E eu dizia: "Deus, eu não sei por que que eu estou sofrendo tanto, mas eu não aguento mais". E vendo você passar por tudo isso, caramba, o que eu passei não foi nada. Eu ainda fiz uma cirurgia, né, e o pós-cirúrgico foi bem difícil, mas diante da sua história, o que eu passei, hoje eu enxergo que não foi nada. Porque você, diante de tudo isso, você se manteve firme, em pé e ainda com gratidão a Deus. Então, assim, para mim você é um milagre, entendeu, Priscila? Por tudo isso que eu vejo, assim, e é uma lição para muitas pessoas, assim. É algo incrível, agradeço a Deus imensamente por ter te encontrado por meio das redes sociais, Isso mesmo. porque você é muito inspiradora. Amém, Paty. E eu quero continuar, sabe, sendo essa fonte de inspiração para tantas, através do meu testemunho, Sim, através das minhas redes sociais, sabe? Porque hoje a internet está aí para isso, para quebrar sim. barreiras, para nos aproximar das pessoas que estão vivenciando o mesmo processo que a gente passou. E quando eu descobri a doença, eu não pesquisei pessoas que tinham morrido de câncer, eu pesquisei Uhum. pessoas que estavam vencendo a doença, porque eu queria me inspirar em quem estava conseguindo vencer, Sim. né? E aí eu passei 1 ano e meio de quimioterapia e eu sabia, né, que a quimioterapia ia me deixar careca novamente. Só que agora Sim, não era como da primeira debilitada. vez. Agora eu tinha uma cicatriz na cabeça. E eu passava a mão na minha cabeça, eu tenho um leve afundamentozinho de crânio, né, devido às várias Aham. cirurgias. E parece que o telefone, ele adivinha o pensamento da gente. Porque eu me imaginava assim, nossa, eu vou ficar uma aberração. E eu abri o Instagram, o que que tinha? A foto de uma mulher careca com o crânio Hum. afundado. Eu falava, ai meu Deus, eu vou ficar igual a ela. Parece que a gente atrai, né, até as coisas, não é? Impressionante. Meu Deus. É. E aí, mas Deus queria que eu ficasse sem os cabelos de novo. Porque eu me submeti à touca de crioterapia. Uhum.
E foi 1 ano e 4 meses de tratamento semanal. E aí o tumor não diminuía, a gente rastreava de 3 em 3 meses, a gente fazia tomografia e nada. O tumor, O ele do tinha pulmão, né? o do pulmão, ele tinha 7 Hum. milímetros. E aí até o dia que meu esposo chegou com a notícia de que, enfim, ele tinha baixado. Eu falei, uau, quanto? Ele falou 5. Eu falei, mas espera, até eu que sou lenta, ruim de matemática, sei fazer essa conta. O tumor tinha 7, agora tá 5. Não acredito, diminuiu só 2 milímetros? Você já estava há um tempão fazendo tratamento, né? Poxa vida, 1 ano e meio já quase, assim, eu tinha muita infecção de urina, Paty, infecção que antibiótico não dava mais jeito, sabe? Eu tinha que ficar trocando de Porque antibiótico. afeta outras coisas no organismo, né? Porque Não ele vai é deixando a só ali. imunidade da gente baixa. Nossa, Então, muitas vezes, a gente escuta falar, a pessoa faleceu. Ah, mas de quê? Ah, de câncer. Não, não foi o câncer que matou. Foi a imunidade baixa que baixa. acarretou uma outra doença que acabou Eu vi levando uma a foto óbito. sua bem debilitada no Instagram, você tá até com feridas na boca, né? Sim, foi de uma crise convulsiva. Só que essa foi por causa de medicação, tá? Eu diminuí a medicação por conta própria e acabou dando ruim. Agora eu ando bonitinha. Seguir o que o médico falar, né? É, isso mesmo. Então só tinha aí- diminuído isso. Só tinha diminuído isso. E aí eu falei assim, ai meu Deus, quer saber? Eu vou lá pra UNA. E aí cheguei lá, a UNA é a casa de acolhimento a qual eu faço parte, que apoia outras mulheres que também estão em tratamento de câncer. E aí eu cheguei lá, encontrei com uma moça que estava fazendo o mesmo tratamento que eu, e também metastática, também câncer de pulmão. E eu, assim, tive que romper uma barreira de mulheres que vinham querendo me contar da situação delas, né, até chegar nela. E assim, eu muito abafada querendo contar para ela do meu resultado de exame, só que eu percebi que ela também estava triste. Ela falou assim, ai, Priscila, eu tô tão triste. Eu falei, o que foi, Lu? Aí eu repeti o meu exame e o meu tumor aumentou. E aquele, Paty, foi o segundo sacode de Deus na minha vida. Ele falando comigo assim, tá vendo, filha? Você tá aí reclamando que o seu diminuiu só 2 milímetros, enquanto o dela, ó, aumentou. Aumentou. E ela quer viver tanto quanto você. Ela tem filhos iguais a você. Eu não faço distinção dos meus filhos. Eu amo a todos por igual. E aí, naquela mesma semana, eu tive consulta com a minha oncologista e eu falei para ela, doutora, eu não sabia que, né, mesmo fazendo a quimioterapia, o tumor podia aumentar. Na minha cabeça, ele só tinha possibilidade de diminuir. É o que a gente espera, né? Porque o tratamento é bem agressivo e é justamente para matar aquele tumor. Então a gente espera que diminua. Essa é a nossa expectativa, né, Paty? Mas ela Sim. baixou os óculos e me disse assim, Priscila, você é um milagre da medicina. Toda vez que tem junta médica, o seu nome é levado, porque a gente não entende como você, com um triplo negativo, que fez 5 cirurgias abertas na cabeça e não tem nenhuma sequela. Você está há 1 ano e 4 meses fazendo quimioterapia semanal e o hemograma que eu tenho seu aqui nunca veio que é para suspender. Você não perde uma quimioterapia. A gente não entende como que você tem força. Como que o seu organismo continua. Nossa, como que aguenta, né? Tudo isso. Você é um milagre. E aí eu falei, uau, que responsabilidade. Então, eu entendo que Deus tem me mantido aqui é para ser fonte de inspiração para outras. E aí, beleza, o tumor ele estabilizou nesses 5 milímetros, né? Só para falar assim, ó, eu passei aí. Hoje ele não mais acende, ele virou uma espécie de cicatriz, mas ele tá lá. Mas você chegou a fazer cirurgia, não? Não fiz cirurgia, não. E aí eu comecei a sentir uma dor aqui, ó, no externo, no osso do externo. E aí do nada. Ah, do não, nada. misericórdia. Misericórdia, Senhor. Tá acabando, Paty, aguenta firme aí. Não, você é um milagre mesmo de Deus.
E aí, encorajada por uma amiga, ela dizia assim, Pri, sua história vai levar esperança para muitas pessoas, você precisa escrever um Sim. livro. Eu falei assim, ai, Ana, mas eu não tenho nem cabeça, não tenho psicológico para isso. Você chegou a parar a faculdade? E faculdade do que você estava fazendo? Que eu Gestão fiquei curiosa. pública. Gestão pública. E você Pública. chegou a parar a faculdade? Não parei, Paty, eu formei. Ó, que Meu linda! Deus, que linda! Meu Deus, parabéns, minha Obrigada, eu nossa. formei. E esse ano eu vou lá na faculdade do meu professor, que deu aula para mim, fazer uma palestra sobre Outubro Rosa. Tô tão na Ai, que expectativa. maravilhosa. Deus tem me Fico muito presenteado feliz. com essas palestras aí. E eu formei gestão pública, ainda não tive a oportunidade de exercer, mas é um sonho que está na caixinha, guardado. Sim, não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Amém. E aí o livro estava em andamento, né? O livro aqui, ó, na sala de espera. Que é na sala de espera, né? Isso. Eu quero muito ler. A gente compra pelo site, Priscila? Tem na Seara Livraria. Eu vou disponibilizar o link, tá? Tá, porque eu aí quero pra você muito ler essa colocar aí. história. Isso. Tá, isso. E eu coloco aqui no podcast. Tá. E aí você começou a escrever esse livro. Sim, a minha amiga me ajudou. Eu fui descarregando as informações, né, que eu tinha anotada das minhas experiências e tal. Eu anotava como forma de diário, para que ficasse para os meus filhos. E a gente não tem muita certeza do amanhã, não é? E como os seus filhos ficaram durante todo esse tratamento, durante todo esse processo? Como eles reagiram? Então, Paty, hoje eu olho para trás, sabe, e eu vejo o quão forte eles são. A minha filha, hoje ela tem 17 anos e ela é uma fortaleza. Desde que eu descobri a doença, então eu tive que arrumar uma forma lúdica para contar para ele que a mamãe tinha câncer. Que ele era muito pequeno, né? 1 aninho e 10 meses. Então eu tive que arrumar uma forma lúdica, sabe? Para conversar com ele, porque a palavra câncer ainda é muito forte. Você mora na cidade grande, mas assim, nos interiores ainda se fala muito aquela doença. Mas aqui também, quando eu descobri a doença, eu vi como era uma palavra forte para as pessoas, sabe? Parece que você fala câncer, parece que é uma sentença de morte. Isso, e não é, mesmo. Né? Olha a prova viva, não é. A medicina tem avançado tanto que hoje a gente pode celebrar, né? Eu falo que o Outubro Rosa ele tem que ser cada vez mais rosa mesmo, porque a gente só tem motivos para celebrar, né? É graças aos avanços da medicina que eu posso encontrar um tumor inicial e começar o tratamento quanto antes. E já começar antes. o tratamento. Então isso tem me dado sobrevida, né? E eu não quero ter só sobrevida, eu quero ter vida e vida em abundância. Se Deus Mas, quiser. enfim, eu ansiava... Aí você começou a sentir as dores lá. Sim, eu comecei a sentir uma dor no externo e aí era uma metástase óssea. E na minha cabeça eu pensava, bom, para o pulmão foi 1 ano e meio de quimioterapia, para os ossos vai ser no mínimo 2 anos. Essa era a minha expectativa, de que o tratamento ele fosse perdurar aí 2 anos. E vem cá, quando você recebeu essa outra notícia, você está com uma metástase óssea. O que passou na sua cabeça? Que foi a metástase que mais doeu, tá? Doía de eu respirar. Doía tudo, né? Doía tudo, doía minha respiração. Eu respirava assim fundo, doía. E aqui, ó, é um lugar que você não tem como fazer muita coisa. Não. E aí eu rapidamente entrei com a quimioterapia e comecei a não mais sentir dor. Então eu pensei assim, uau, diminuiu, né? Não vai ser 2 anos, o tumor vai ter diminuído. E ansiando em dar um final feliz pro livro, que o livro já estava em andamento, né? Sim. E aí foram apenas 3 meses de quimioterapia para que o final feliz ele acontecesse. Porque veio no exame escrito assim, sem sinais aparentes de células cancerígenas no organismo. Meu Deus. Assim, a notícia que você mais esperava, né, nesse mundo. A notícia que eu clamei por ela durante 7 anos, né? E eu falo luta. sempre...
É muita luta, mas assim, hoje eu entendo o propósito. Ver os meus filhos mais fortes, ver a minha família mais unida, ver, né, a minha casa, embora ela tenha balançado, ela se manteve pé em meio às adversidades da vida. É uma coisa que me enche muito, porque em meio à turbulência que a gente viveu, todos nós tivemos os nossos olhos sempre voltados para o céu, porque é de lá que vem nosso socorro, e a gente se manteve firme E acreditando, né, em que todo o você seria tempo, curada. acreditando em todo o tempo, mas se não acontecesse, tá tudo bem também. A maior cura, porque Deus, antes de curar o nosso físico, Ele quer curar a nossa mente. E hoje eu glorifico a Ele por todos nós termos a mente curada, a mente preparada. Sabe, nesses 7 anos de caminhada, Paty, eu tenho aprendido que Deus tem 3 formas de responder às nossas orações. Ele fala sim, Ele fala não e Ele fala espera. E por isso o meu livro chama Na Sala de Espera. Porque é uma espera. Deus vai fazer segundo o propósito dele para sua vida. Não é na nossa hora. Porque você pensa que eu queria ter esses vários diagnósticos? Não. Claro que não. Eu achava que eu já tinha aprendido tudo. Pois é. Só que Deus, ele foi trabalhando em mim e me sustentando, que para finalizar o livro eu precisei de ler várias vezes. E eu me surpreendi. Eu falava, uau, mas que mulher que é essa? Nem você acreditava, né? eu. Tudo isso que você superou, meu Deus. E aí começaram a vir, né, as mensagens de pessoas do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Pernambuco, de Maceió, de São Paulo, de Rio de Janeiro, da Bahia, querendo meu livro. E eu falava assim, uau, o que eu fiz para merecer que essas pessoas leiam a minha história? E aí eu me lembrei da pesquisa que eu fiz lá na internet, assim que eu descobri o diagnóstico. Eu pesquisei mulheres que estão vencendo câncer de mama. E eu me considero uma mulher dessa que está vencendo dia após dia. Você é uma luz no fim do túnel, sabe, Priscila? Porque você é a prova viva de que é possível superar tudo. É verdade. Meu Sabe Deus. por quê? Porque a cura primeiramente está aqui, ó, na mente. Sim, na mente. Se você vive como curada, se você não pega aquele diagnóstico de câncer como um atestado de morte, você vivencia a cura. Exatamente. Você não aceita a doença, você não se vitimiza, sabe? Eu raramente, só quando eu me vi a minha imagem no espelho, sem os cabelos, hoje eu tenho cabelo, tá, gente? Tô aqui de lenço, mas a gente tem cabelo. E aí, com 3 meses, o resultado, né, tão aguardado da vida e do livro veio, que era que não tinha sinais das células cancerígenas, né? Então, eu estou em remissão desde então. Não tem cura, né? Porque eu sou paliativa. Você seria uma paciente paliativa. Sim, para o resto da vida eu vou ter que fazer esse tratamento, que é a imunoterapia. Não tem os efeitos... remédio, né? No catéter que eu tomo. Então, antes eram de 15 em 15 dias, eu consegui uma folguinha maior, agora eu faço de 20 em 21. Então, e você tem algum efeito colateral? Não. Não tenho nada. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Parece, eu vou dirigindo e volto dirigindo. Então é um dia que eu tiro pra mim. Aí eu passo no shopping, eu tomo um café, sabe? Eu relaxo, eu vou a Belo Horizonte, eu bato perna. É um dia, assim, que eu tiro pra mim. Certíssima. E quanto tempo faz isso, Priscila, que você teve essa notícia maravilhosa? Faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. Meu Deus. A medicina fala que o câncer adormeceu, né? Que as células cancerígenas, elas estão dormindo. Mas a minha fé me leva a crer que elas vão dormir para todos sempre. Amém. Amém. Eu tô, olha, completamente arrepiada. Eu tenho certeza disso também. Amém. Porque você serviu de instrumento para muitas pessoas, Priscila. Você não tem noção quantas pessoas você deve estar ajudando com a sua história, entendeu? Verdade. Porque ela é incrível, ela é um milagre de Deus.
E eu fico sem palavras até, assim, de estar, assim, mesmo que virtualmente com você. Eu queria poder estar aí para te dar um abraço imenso, Ai, sabe? também, Paty! Se Deus quiser, um dia isso vai acontecer. Eu tenho muita Vai fé sim, para isso. isso mesmo. Porque Deus te colocou no meu caminho e eu tenho certeza que não foi por acaso, sabe? Verdade. Você é muito incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou E, muito ó, os emocionada. recursos do livro são destinados para ajudar, né, as pacientes que estão na sala de espera. Eu faço visitas no hospital, faço ali visitas na cadeira de quimioterapia, porque é um momento tão delicado que só quem senta naquela cadeira, Paty, sabe dos medos, das angústias. Sim, das angústias. Das aflições, da incerteza do amanhã. E eu vou ali naquela hora de fragilidade, né? E eu falo o quão preciosa ela é, o quanto Deus tem um plano especial para a vida dela. E aí eu levo lanche, e às vezes a assistência social do hospital me chama e fala assim: olha, Priscila, a paciente tal não está conseguindo mais comer via oral, ela precisa do suplemento, ou ela precisa da fralda, ou ela precisa da medicação tal, ou do exame tal, não está conseguindo, ela está na fila há um tempão. Aí, com os recursos do livro, eu abençoo. Você faz essa ponte, né? Faço essa ponte. Então, o livro custa R$35, está lá na livraria Seara. Eu vou te mandar o link para você colocar. Me deixa o link que eu vou colocar aqui. Eu quero comprar esse livro também, porque eu quero muito ler. Queria que fosse autografado, né? Por enquanto não vai dar, mas eu vou guardar ele, eu vou ler. E um dia a gente vai. E no dia que a gente encontrar, eu faço questão de autografar. Você vai autografar ali para mim. Se Deus quiser. Onde é que você mora, Priscila? Que você falou? Eu moro em Mário Campos. Mário Fica Campos. perto de Brumadinho. Perto de Brumadinho. Você sabe que nas minhas férias retrasadas eu estive aí perto. Só que a gente não. Sim, eu fui ali por Ouro Preto, Brumadinho. Sim. Então eu estava perto, mas infelizmente a gente não se conhecia ainda. Então eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda pessoalmente. Não vai faltar oportunidade. Não, não vai. E Priscila, e o que você espera daqui para frente, Priscila, depois disso tudo que você passou? Paty, agora eu tenho plano, sabe, de curtir muito a vida, de curtir muito a minha família, de testemunhar, né, das bênçãos, dos milagres que Deus tem feito na minha vida, e eu quero muito ser um instrumento nas mãos dele. Eu quero que ele conduza os meus passos. Eu quero estar sempre no centro da vontade dele. Esse é o meu maior desejo. E que Deus, assim, te proteja imensamente. Amém. E eu tenho fé que você nunca mais vai ter essa doença, Priscila, porque você é uma pessoa maravilhosa, que tem uma resiliência imensa, de um coração enorme. Amém. E vai estar sempre nas minhas orações. Muito obrigada por tudo que você ensinou para a gente hoje. Agradeço de coração. Eu que agradeço, a alegria foi minha. Paty, recebe, mesmo que de longe, um abraço carinhoso meu. Tô aqui na torcida por você, já deu tudo certo, viu? Se Deus quiser. Muito obrigada. Na sala de espera, não tire os olhos de Deus, porque Ele é o único que pode nos trazer a cura, viu? Fica com Ele. Muito obrigada. Beijo enorme no seu coração. Beijo. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you. Paty, não pode? Pode.